David Letterman não era apenas um apresentador noturno. Para milhões, ele era o mestre de cerimônias sagaz da TV americana. Um homem que transformava pausas estranhas em piadas. Mas atrás da mesa, além das risadas e das listas dos top 10, havia tensões fervendo há anos. Convidados saíram furiosos, coestrelas se irritaram, e amizades, silenciosamente, ruíram. Agora, após décadas de especulação, os 5 nomes que definiram seus relacionamentos de trabalho mais difíceis finalmente vieram à tona. Alguns você deve esperar. Outros, eles vão te chocar. Continue assistindo, pois no fim verá um lado de Letterman que sempre esteve à vista. Vamos mergulhar. A história de David Letterman começa longe do brilho neon de Nova York. Nascido em Indianápolis, Indiana, em 1947, era o tipo de criança que via humor no dia a dia, contando piadas à mesa e assistindo a comediantes clássicos da TV com fascínio. Após a Ball State University, ele buscou a radiodifusão com energia incansável, começando em rádio e TV locais. Seus segmentos peculiares e humor excêntrico não só se destacaram, como marcaram. No fim dos anos 70, Letterman tentava entrar na comédia em tempo integral. Ele trabalhou em pequenos clubes, escreveu piadas para outros artistas e finalmente conseguiu um cobiçado lugar no The Tonight Show com Johnny Carson. Essa aparição mudou tudo. Carson o convidou de volta várias vezes, e logo Letterman se tornou uma figura regular, conhecido por seu humor seco e sua disposição para zombar de tudo, inclusive de si mesmo. Em 1982, a NBC entregou-lhe as chaves do Late Night with David Letterman. Foi um experimento estranho e brilhante. Letterman atirava melancias de edifícios, convidava convidados absurdos e aperfeiçoou a entrevista constrangedora como uma forma de arte. O público adorava. Ele não estava tentando ser elegante como Carson. Ele estava tentando ser real, imprevisível, até um pouco desconfortável. E funcionou. Então vieram as guerras do Late Night. Quando Carson se aposentou em 1992, muitos assumiram que Letterman herdaria o trono. Em vez disso, a NBC deu The Tonight Show a Jay Leno. Essa decisão desencadeou uma das rivalidades mais famosas da história da televisão. Letterman foi para a CBS, lançando o The Late Show com David Letterman em 1993. Por mais de 2 décadas, ele competiu com Leno, Conan O'Brien, Jimmy Kimmel e, eventualmente, Jimmy Fallon, construindo seu próprio legado como mestre do distanciamento irônico e do comentário mordaz. Os fãs lembram-se dos momentos icônicos, a entrevista profana da Madonna em 94, Drew Barrymore a saltar na secretária e a exibir-se, a aparição bizarra de Joaquin Phoenix em 2009 que se revelou arte performática. Mas por trás dos vídeos virais e das entrevistas que viravam manchete, havia histórias recorrentes sobre como certos convidados ou até colegas recorrentes entravam em conflito com Letterman. Às vezes eram diferenças criativas, às vezes era ego, e às vezes eram simplesmente personalidades grandes demais para caber no mesmo quadro. Letterman se aposentou da televisão noturna em 2015, apenas para ressurgir na Netflix com seu programa My Next Guest Needs No Introduction. Lá, seu estilo de entrevista se tornou visivelmente mais brando, com conversas mais longas, mais empatia e muito menos sarcasmo. Mas os sussurros sobre suas antigas rivalidades ainda o seguem. Quais relacionamentos azedaram mais? Quais coestrelas, colegas e convidados deixaram cicatrizes que moldaram sua carreira lendária? É isso que viemos descobrir. Na superfície, o mundo de Letterman era só risadas, aplausos e entretenimento. Mas se você olhasse de perto, conseguiria notar as rachaduras. Era conhecido por ultrapassar limites em entrevistas, ora de forma hilária, ora desconfortável. Ele denunciava a hipocrisia, provocava os convidados até o limite da irritação e se recusava a participar de truques publicitários pré-fabricados. Para os fãs, isso era revigorante. Para certos colegas de elenco e colaboradores, era exasperante. Relatos sugerem que, nos bastidores, Letterman teve sua cota de desentendimentos. Alguns acreditavam que ele prosperava com atenção. Outros sentiam que sua marca de comédia exigia que ele fosse o único no controle, e quem tentasse arrancar esse controle rapidamente caía em suas más graças. Ao longo das décadas, 5 nomes surgiram sempre que se fala dos relacionamentos mais tensos de Letterman. Eles vão de apresentadores rivais a celebridades de sucesso. Pessoas que se chocaram com seu humor, estilo ou pura presença. Alguns desses confrontos aconteceram ao vivo na TV. Outros surgiram discretamente, murmurados em camarins e escritos anos depois. Então, quem eram eles? Quem são os 5 coestrelas que David Letterman supostamente mais odiava trabalhar? Vamos descobrir. Jay Leno.
O primeiro nome desta lista é um que definiu toda uma era de rivalidade noturna. Jay Leno. Se houve um co-estrela que simbolizou a dinâmica de poder da televisão, foi ele. Para Letterman, o atrito não era sobre manias pessoais ou um único momento embaraçoso. Era sobre o próprio trono, o assento do The Tonight Show, e por 2 décadas lançou uma sombra sobre tudo o que ambos os homens fizeram. Letterman e Leno começaram de forma surpreendente em território semelhante. Ambos eram comediantes que se iniciavam no circuito de stand-up dos 70. Eles até apareceram no The Tonight Show de Johnny Carson, onde um aceno de Carson poderia transformar uma carreira da noite para o dia. A princípio, os 2 homens se respeitavam. Faziam parte de uma irmandade de comediantes, buscando seu lugar, aperfeiçoando o tempo e dominando o palco. A amizade, se é que se pode chamar assim, virou rivalidade em 1992. Carson se aposentou e os fãs assumiram que David Letterman, que apresentava o Late Night há uma década, assumiria a coroa. Mas os executivos da NBC chocaram o mundo ao nomear Jay Leno como sucessor de Carson. De repente, Letterman não era o herdeiro aparente. Ele era o forasteiro. Essa única decisão reescreveu a história do Late Night e plantou a semente de uma rivalidade amarga e duradoura. Na frente das câmeras, os 2 homens se faziam de desentendidos. Trocavam piadas, mas raramente faziam ataques diretos. Ainda assim, a tensão transparecia. Os monólogos de Letterman lançavam indiretas sutis à NBC e ao outro cara do outro lado da rua. Leno, por sua vez, abraçou o papel do homem comum, posicionando-se como a escolha mais segura para a América tradicional. Nos bastidores, porém, a rivalidade era supostamente muito mais acirrada. Fontes da indústria afirmam que Letterman se sentiu traído não só pela NBC, mas por Leno pessoalmente. No famoso livro de Bill Carter, The Late Shift, mais tarde adaptado para um filme da HBO, executivos descreveram a rivalidade em termos brutais. Agentes tramando, acordos secretos se desenrolando e egos em conflito. Segundo esses relatos, Letterman nunca perdoou a atitude. Mesmo quando ele chegou à CBS com The Late Show, a sombra de Leno era imensa. Os fãs também notaram. Sempre que um convidado de peso ia aos 2 programas, a especulação fervilhava sobre qual apresentador preferiam. Cada temporada do Emmy virava mais um referendo sobre quem ganhava. Até a comédia deles refletia a divisão. Letterman adotava a ironia e a acidez, enquanto Leno se inclinava para manchetes e piadas mais gerais. Havia muitas evidências públicas da rivalidade. Quando o The Late Show estreou em 1993, a primeira transmissão de Letterman incluía alfinetadas sobre a NBC e Leno. A imprensa devorou a notícia, tratando cada aumento na audiência como um round de boxe. Em 1995, Letterman superou Leno brevemente, mas o The Tonight Show retomou a liderança após a infame entrevista de Hugh Grant em 1995, depois de seu escândalo. Essa aparição e o pico de audiência de Leno foram citados pela mídia como o momento em que Letterman perdeu sua vantagem. Em entrevistas, Letterman não escondeu exatamente seus sentimentos. Ele uma vez brincou com a Rolling Stone, dizendo que Leno era o cara mais engraçado que você poderia querer conhecer até que o conheça de verdade. Foi uma frase clássica de Letterman, meio elogio, meio lâmina de barbear. Enquanto isso, Leno frequentemente desviava perguntas com um sorriso, embora os fãs debatessem se sua persona de "ah, que bobo" era genuína ou calculada. A adaptação da HBO de The Late Shift levou a rivalidade a um novo público, dramatizando Letterman como o talento ferido e Leno como o operador astuto. Os espectadores não puderam deixar de tomar partido. Até hoje, discussões nas redes sociais se acendem sempre que as pessoas discutem quem realmente merecia a bancada do The Tonight Show. Para Letterman, essa rivalidade não era apenas pessoal. Ela moldou a trajetória de sua carreira. Sua mudança para a CBS lhe deu liberdade, mas também o consolidou como desafiante eterno. Esse status de azarão alimentou alguns de seus anos mais criativos. Também deu ao seu programa um cunho mais incisivo, que atraía fãs que gostavam de comédia com mordida. Mas isso teve um preço. Letterman estava obcecado por batalhas de audiência, constantemente se comparando a Leno. Mesmo anos depois, quando Letterman se aposentou, jornalistas não resistiam em perguntar sobre a relação deles. Numa entrevista, ele admitiu: "Eu me arrependo? Sim, provavelmente." Essa honestidade revelava a mágoa profunda que ficou. Para o público, a rivalidade virou parte da diversão. Não era só um talk show que você via. Você assistia a uma guerra. O fato de que ambos duraram décadas apenas provou o quão parelhos eram. Mas para Letterman, a rivalidade com Jay Leno sempre será o exemplo quintessencial de como uma decisão, uma promoção negada, pode definir um legado inteiro. Então, se Jay Leno era o rival do outro lado,
Do outro lado da rua, quem era o espinho dentro das paredes do estúdio? Continue assistindo, porque o número 4 nos traz alguém que dividiu o palco com Letterman, mas nunca compartilhou seu senso de humor. Madonna. Se Jay Leno era o rival da concorrência, então conhecemos uma convidada que transformou uma aparição rotineira de fim de noite numa das entrevistas mais infames de todos os tempos. Madonna. Para David Letterman, ela foi tanto uma reserva dos sonhos quanto uma presença de pesadelo. O que começou como uma brincadeira divertida transformou-se num choque de controle, linguagem e imagem que os fãs ainda analisam até hoje. Madonna já era uma superestrela global há quase uma década quando subiu ao palco de Letterman em março de 1994. Ela estava no auge de sua era erótica, quebrando limites de sexualidade e censura em videoclipes, shows e entrevistas. Letterman, por outro lado, já estava bem à vontade na CBS, apenas um ano depois de começar seu novo trabalho no The Late Show. Desde o início, as duas personalidades pareciam destinadas a colidir. Letterman prosperava no desconforto, fazendo os convidados se contorcerem, soltando tiradas sarcásticas e deleitando-se com pausas constrangedoras. Madonna, enquanto isso, prosperava com a provocação. Ela não queria apenas atenção, ela queria dominar o ambiente. Ao juntar essas duas forças, você teria uma explosão inevitável. Na tela, a entrevista de 94 logo se tornou notória. Madonna praguejou repetidamente, tanto que a CBS teve que censurar mais de uma dúzia de vezes. Ela provocou Letterman de forma brincalhona, recusou-se a sair do palco quando o segmento se estendeu e até o provocou sobre cheirar os dedos. Os telespectadores em casa assistiram em choque, sem saber se era arte performática ou um colapso genuíno. Nos bastidores, relatos sugerem que Letterman estava furioso. Segundo fontes da produção citadas anos depois, ele sentiu que Madonna havia dominado o programa, cruzando a linha da irreverência divertida para a sabotagem pura e simples. Fãs especularam que a tensão não era de todo não planejada. Afinal, Letterman gostava do caos. Mas quando Madonna saiu do palco, o apresentador parecia visivelmente frustrado. O momento redefiniu a reputação de ambos. Para Madonna, foi mais uma marca em seu histórico de aparições chocantes. Para Letterman, foi um lembrete de que, às vezes, o convidado podia assumir o controle, deixando-o sem reação. As provas são inegáveis. A entrevista foi ao ar em 31 de março de 1994 e, instantaneamente, se tornou um dos momentos mais censurados e criticados na história dos programas noturnos. Grandes veículos de comunicação, como o The New York Times e a Entertainment Weekly, escreveram sobre o assunto. Fãs ligaram em massa para a CBS, alguns indignados, outros entretidos. A própria Madonna mais tarde falou sobre o incidente, minimizando-o como parte de sua persona. Mas Letterman, por muitos anos depois, mencionaria o ocorrido como uma das entrevistas mais caóticas de sua carreira. De fato, quando Madonna voltou ao programa dele em 2000, ambos brincaram sobre isso, mas a tensão ainda pairava sob o riso. Os fãs continuam divididos até hoje. Alguns argumentam que Madonna foi brilhante, virando o jogo contra um apresentador que se orgulhava de deixar os outros desconfortáveis. Outros insistem que ela foi desrespeitosa, transformando uma plataforma feita para conversa em um circo. De qualquer forma, o clipe acumulou milhões de visualizações no YouTube, provando sua força cultural. Para Letterman, o embate com Madonna foi mais que uma noite constrangedora. Foi um alerta. Ele percebeu que nem mesmo sua sagacidade poderia ser superada por um convidado determinado a roubar os holofotes. Isso o forçou a aprimorar suas ferramentas, a estar pronto para tudo. Também consolidou sua reputação como um apresentador que não temia exibir desastres em tempo real. Ao contrário de programas que cortariam ou suavizariam o caos, Letterman o abraçou. Ele deixou as câmeras rodarem, mesmo com os convidados descontrolados. Essa autenticidade, com seus defeitos, foi o que tornou seu programa lendário. Mas o impacto foi real. Por anos depois, Letterman supostamente temia as aparições de Madonna. Embora tenham se reconciliado em entrevistas posteriores, a memória daquele embate de 1994 nunca desapareceu por completo. Para os fãs, continua sendo um exemplo marcante do teatro imprevisível da televisão noturna. Até agora, vimos o rival do outro lado da rua e a superestrela que sequestrou seu palco. Mas o próximo nome... O terceiro não era celebridade nenhuma. Era um colega comediante cuja amizade com Letterman esfriou de um jeito que os fãs nunca esperavam. Você não vai acreditar o quão pessoal se tornou. Howard Stern. Em terceiro lugar, não está uma estrela pop nem um apresentador rival, mas um colega comediante cuja jornada espelhava a de Letterman. Howard Stern. No papel, os dois deveriam ter sido aliados, forasteiros que construíram suas carreiras zombando do sistema por dentro. Mas na prática, a amizade deles pegou fogo.
Então esfriou, deixando os fãs a se perguntar como dois mestres do humor transgressor puderam se afastar tanto. David Letterman e Howard Stern cruzaram caminhos pela primeira vez nos anos 80. Stern ascendia no rádio, autoproclamando-se o rei de toda a mídia com suas manobras ultrajantes no ar, sinceridade nua e crua e choque intencional. Letterman, enquanto isso, transformava o Late Night da NBC no canto mais legal e estranho da TV. Não demorou para Stern se tornar um convidado regular. Sempre que ele aparecia, a audiência disparava. A química era inegável. A ousadia de Stern e o sarcasmo seco de Letterman formaram uma tempestade perfeita. Por um tempo, a parceria foi de ouro. Fãs sintonizavam apenas para ver Stern dizer o que nenhum outro convidado ousava, enquanto Letterman respondia com revirar de olhos, réplicas afiadas e comentários irônicos. Mas à medida que a fama de Stern disparava, o seu ego também, ou pelo menos foi assim que os insiders o descreveram. O que começara como camaradagem mudou lentamente. No início dos anos 2000, Stern começou a reclamar publicamente que Letterman não o chamava o bastante. Segundo Stern, executivos da CBS o achavam controverso demais, e ele sentia que Letterman não se esforçava o bastante para mantê-lo. Na tela, suas interações podiam ser elétricas ou gélidas, dependendo do dia. Numa aparição infame em 1993, Stern invadiu o palco com duas mulheres seminua, beijou Letterman na bochecha e começou um monólogo caótico que deixou o apresentador visivelmente abalado. Alguns espectadores riram, outros se encolheram. Nos bastidores, porém, relatos pintavam um quadro mais complicado. Letterman teria se cansado das travessuras de Stern, sentindo que ofuscavam o próprio programa. A equipe mais tarde admitiu que a imprevisibilidade de Stern causava sérias dores de cabeça à produção, com atrasos de censura e reclamações da emissora se acumulando. Enquanto isso, Stern sentiu-se desprezado. Ele disse à sua audiência de rádio, milhões de ouvintes, que Letterman havia se tornado muito corporativo, muito seguro, e que a ousadia rebelde que ele antes admirava havia desaparecido. A crítica doeu. Letterman, que costumava ignorar brigas com sarcasmo, parecia realmente ferido pelas farpas de Stern. A prova pública da amizade rompida deles é muita. Stern discutia Letterman repetidamente em seu programa de rádio, muitas vezes oscilando entre elogios e críticas. Numa transmissão de 2000, ele acusou Letterman de não ter coragem de enfrentar os executivos da CBS sobre convidados polêmicos. Letterman, por sua vez, manteve-se mais calado, mas ocasionalmente deixava seus sentimentos transparecer. Numa entrevista de 2004, ele admitiu estar desapontado com a forma como Stern transformou as suas diferenças num espetáculo público. Os fãs também notaram a ausência. Durante anos, Stern deixou de aparecer no Late Show, alimentando a especulação de que a ponte tinha sido queimada. Quando Stern finalmente voltou em 2011, parecia uma trégua. A entrevista foi civil, até calorosa, mas fãs de longa data não puderam deixar de sentir a corrente subjacente de que velhas feridas persistiam sob a superfície. Fóruns online pegaram fogo, com uns insistindo que fizeram as pazes e outros que eram só profissionais, mantendo as aparências para as câmeras. A desavença com Howard Stern revelou algo crucial sobre Letterman. Apesar de todo o seu sarcasmo, ele valorizava a lealdade. As constantes provocações de Stern na imprensa, dizem, doíam mais do que ele demonstrava. E para Stern, o desentendimento reforçou sua imagem de rebelde, disposto a atacar qualquer um, até um ex-amigo, se ele se sentisse desprezado. Para os espectadores, a rivalidade era agridoce. Seus melhores momentos na tela eram lendários, imprevisíveis e hilários. Mas o colapso da amizade deles revelou os limites da química noturna. Nem todo palpite arriscado podia ser um aliado de confiança. Quando Letterman se aposentou em 2015, os dois já haviam se reconciliado publicamente. Stern o elogiou no ar, chamando-o de herói da rádio. Mas os fãs não esqueciam os anos de ausência, os comentários ácidos, a sensação de que dois ícones deixaram o ego e a má comunicação os dominar. Se Howard Stern representava o embate de espíritos rebeldes, o próximo representa algo mais profundo, uma parceria criativa que rachou sob a pressão e o tempo. Continuem assistindo, pois o próximo nome já fez parte do círculo íntimo de Letterman, Paul Shaffer. Em segundo lugar, deixamos para trás convidados famosos e rivais da mídia, para focar em alguém bem mais próximo, Paul Shaffer. Por décadas, Paul foi mais do que apenas o líder da banda. Ele era o parceiro de palco de Letterman, seu contraponto, seu fiel escudeiro que podia preencher silêncios constrangedores com um ring shot ou acalmar um momento tenso com uma piada rápida. Mas até as parcerias mais sólidas podem se desgastar, e a deles, segundo fontes internas e observadores de longa data,
Nem tudo era tão harmonioso quanto a música sugeria. A conexão de Paul Shaffer com David Letterman começou em 1982, quando a NBC lançou o Late Night with David Letterman. Letterman queria uma banda para o programa, algo mais solto e descolado do que as orquestras formais que acompanhavam Johnny Carson. Shaffer, já conhecido como o excêntrico diretor musical de óculos escuros do Saturday Night Live, era a pessoa certa. Desde o início, a química deles funcionou. Letterman lançava uma frase sarcástica e Shaffer respondia com tiradas inexpressivas. A plateia adorava. Por mais de 30 anos, eles foram inseparáveis na tela. Shaffer era o Ed McMahon para o Carson de Letterman, mas mais descolado, mais afiado e musicalmente mais aventureiro. Pausa. Mas por trás das piadas, uma certa tensão se formava. Shaffer, segundo relatos, sentia-se estereotipado como o ajudante, nunca recebendo o destaque que tanto desejava. Ele tinha ambições próprias, projetos solo, álbuns e até mesmo alguns trabalhos de atuação ocasionais. Letterman, focado no ritmo do seu programa, teria visto os interesses externos de Shaffer como distrações. Segundo alguns que trabalharam com eles, a amizade deles era real, mas complicada, unida pela lealdade, mas abalada pelo ego. Na tela, a parceria parecia sem esforço. Letterman provocava Shaffer sem piedade, zombando de sua cabeça careca, de seus ternos chamativos e de seu hábito de rir de tudo. Shaffer entrava na brincadeira, agindo como cúmplice e contrapeso. Os telespectadores viam aquilo como uma provocação carinhosa, o tipo de brincadeira que dois velhos amigos podiam fazer. Mas fora das telas, as coisas nem sempre eram tão tranquilas. Segundo a equipe de produção, citada em retrospectivas após a aposentadoria de Letterman, Shaffer por vezes sentia-se minimizado. Ele brincou uma vez numa entrevista que estava apenas lá para rir das piadas do Dave, uma frase que os fãs debateram sem parar. Seria humor ou um lapso de sinceridade? Havia também relatos de que o perfeccionismo infame de Letterman, às vezes, se estendia às suas interações. Shaffer, um músico profissional com décadas de experiência, nem sempre estava receptivo a ser instruído sobre como tocar ou o que dizer. Mas a necessidade de controle de Letterman frequentemente o fazia ultrapassar limites. Como um insider disse, Paul adorava Dave, mas ele também sabia que nunca seria igual ao Dave naquele palco. Muitos momentos alimentaram a especulação dos fãs. Em 2007, Shaffer lançou suas memórias, We'll Be Here for the Rest of Our Lives, que incluíam histórias carinhosas sobre Letterman, mas também alfinetadas sutis sobre a dinâmica de ser um coadjuvante. Ele escreveu sobre como era difícil sempre fazer o papel de contraponto, o sim senhor, enquanto nutria ambições próprias. Fãs se apegaram a essas passagens como prova de que a relação não era tão perfeita quanto parecia. Outro exemplo veio durante a temporada de 2009, quando os escândalos pessoais de Letterman dominaram brevemente as manchetes. Shaffer permaneceu no palco, leal como sempre, mas sua falta de reação foi observada de perto. Fãs notaram seu desconforto, dividido entre apoiar o chefe e manter a própria credibilidade. E em 2015, no programa final, enquanto Shaffer liderava a banda e se unia às despedidas, observadores atentos notaram que o agradecimento de Letterman ao seu parceiro de longa data foi bem breve. Alguns argumentaram que era apenas o estilo discreto de Letterman. Outros acharam revelador que, após 3 décadas, ele não conseguiu reconhecer plenamente a profundidade do papel de Shaffer. Fóruns online se acenderam com intensos debates. Será que Letterman realmente desvalorizava Shaffer? Ou será que Shaffer se ressentia de seu eterno status de coadjuvante? Ou seria tudo apenas a tensão natural de 2 homens que estiveram juntos num ambiente de muita pressão por mais de 30 anos? A dinâmica com Paul Shaffer significava muito mais do que simples brincadeiras entre as deixas da banda. Revelou como Letterman lidava com a colaboração. Ele era brilhante em usar Shaffer como escada, mas raramente cedia os holofotes. Para Shaffer, a parceria ofereceu estabilidade, fama e um lugar permanente na história da televisão, mas ao custo de ser sempre visto como o coadjuvante. Alguns fãs creem que sem Shaffer, a comédia de Letterman não teria o mesmo impacto. O riso de Shaffer, seus rápidos improvisos musicais, seus olhares cúmplices, tudo isso criava uma atmosfera que permitia ao humor seco de Letterman brilhar. Outros argumentam que Letterman poderia ter prosperado com qualquer líder de banda capaz, e que Shaffer simplesmente estava no lugar certo, na hora certa. De qualquer forma, a parceria era simbiótica e tensa, afetuosa e difícil.
Quando Letterman se aposentou, Shaffer parecia sinceramente agradecido, mas também pronto para sair da sombra. Em entrevistas após 2015, ele falou com afeto do seu tempo com o Dave, mas também admitiu que estava ele estava ansioso para seguir seus próprios projetos sem estar preso ao holofote de outro homem. A história de Letterman e Shaffer também se conecta a um tema mais amplo no entretenimento, a tensão entre estrela e parceiro. De Ed McMahon a Andy Richter, os apresentadores de late night sempre dependeram de um parceiro, mas na maioria dos casos, esse parceiro é definido quase inteiramente pela relação. Shaffer, com seu imenso talento musical, sempre pareceu que poderia ter sido mais, e talvez seja aí que o ódio não dito, ou, pelo menos, a frustração se instalou. Não era ódio no sentido sensacionalista. Letterman não saía furioso das reuniões. Shaffer não planejava vingança. Era mais sutil, uma corrente subterrânea de limitação profissional, a percepção de que o domínio de um homem significava que o outro seria sempre secundário. Fãs que amavam a série muitas vezes não viam, mas quem olhava de perto via o desequilíbrio, a tensão silenciosa e um riso que nem sempre parecia totalmente livre. E não nos esqueçamos do desgaste emocional. 33 anos é mais que a maioria dos casamentos. Letterman e Shaffer se viam quase todo dia, enfrentaram incontáveis ao vivos e navegaram por escândalos, guerras de audiência e reviravoltas da indústria. É natural que a fadiga se instale, que a admiração se confunda com irritação, que o respeito coexista com o ressentimento. Se Paul Shaffer encarnava as tensões da parceria, então o número 1 nos leva ao exemplo máximo de rivalidade, que se estendeu muito além do show business para a história cultural. Porque a pessoa que Letterman mais odiava trabalhar, segundo relatos, não era apenas outro comediante ou colega de elenco, era um homem cuja própria presença dividiu o cenário noturno ao meio, e você já sabe o nome dele, Oprah Winfrey. E agora chegamos ao topo da lista, o nome que assombrou a carreira de Letterman, remodelou suas escolhas e definiu a televisão noturna para uma geração inteira. Oprah Winfrey. Sim, você ouviu direito. Enquanto muitos esperavam que Jay Leno estivesse no auge das rivalidades de Letterman, foi Oprah quem, supostamente, representou sua rivalidade mais duradoura, complicada e intrigante. Por mais de uma década, ela se manteve longe do programa dele, deixando o público a se perguntar o que realmente aconteceu entre o rei do late night e a rainha do daytime. Tudo começou em 1989, quando Oprah apareceu no Late Night com David Letterman. Segundo todos os relatos, a entrevista não correu bem. O humor sarcástico e provocador de Letterman colidiu com a calorosa franqueza de Oprah. Os fãs notaram que Oprah parecia desconfortável, até irritada, enquanto Dave insistia em piadas sem graça. Após aquela aparição, Oprah nunca mais voltou. Durante anos, a especulação correu solta. O próprio Letterman brincou no ar que a Oprah o odiava, transformando isso numa piada recorrente. Mas por trás da comédia havia um fundo de verdade. Oprah confirmou em entrevistas posteriores que ela de fato se sentiu incomodada com a abordagem de Letterman, descrevendo o segmento de 1989 como incômodo. O que poderia ter sido um pequeno mal-entendido acabou por se tornar um grande ponto de discussão cultural. Enquanto Letterman dominava o cenário noturno, Oprah reinava no período diurno. E, no entanto, esses dois ícones nunca mais se cruzaram novamente. Foi a própria ausência deles que manteve a rivalidade sempre acesa. Na tela, a rixa virou um dos quadros mais famosos de Letterman. Ele mencionava Oprah muitas vezes em piadas autodepreciativas. Até criou segmentos recorrentes, arrancando risadas da plateia sobre a recusa dela em visitar. Nos bastidores, porém, era mais pessoal. De acordo com fontes da mídia, Letterman realmente lamentava a ruptura. Ele supostamente admirava o império de Oprah e sua influência cultural, mas não conseguia se forçar a preencher a lacuna. Por sua vez, Oprah achava que o humor de Letterman beirava o desdém, até desrespeitoso. O impasse durou anos, criando uma dinâmica peculiar em que duas das figuras mais poderosas da televisão ocupavam mundos paralelos, cada uma reconhecendo a outra, mas nunca se encontrando. Os fãs não precisavam especular muito. As evidências estavam por toda parte. Entrevistas dos anos 90 e do início dos anos 2000 mostravam Letterman mencionando repetidamente a ausência de Oprah. Numa entrevista de 1995, ele disse em tom de brincadeira: "Ela me odeia, não há outra explicação." A fala provocou risos, mas também alimentou a lenda. Em 2005, Oprah finalmente quebrou o silêncio, dizendo aos repórteres que não gostou de sua primeira aparição e optou por não repetir a experiência. Para ela, não foi pessoal, apenas preferência profissional. Mas para os fãs, confirmou o que eles suspeitavam o tempo todo.
O primeiro encontro embaraçoso deixou marcas. A reconciliação veio em 2005 com Oprah no The Late Show. Foi uma reunião histórica e as audiências provaram isso. Milhões assistiram aos dois ícones sentados um de frente para o outro novamente. O segmento foi amigável, até caloroso, mas os fãs notaram o subtexto. Letterman parecia estranhamente nervoso. Oprah sutilmente manteve o controle e o evento pareceu o fim de um capítulo que se arrastou demais. A briga de Oprah não foi só uma entrevista constrangedora. Destacou a divisão cultural entre a ironia noturna de Letterman e a sinceridade de Oprah. Mostrou como um único mau encontro poderia se transformar numa narrativa que sobreviveu ao próprio momento, e lembrou ao público que mesmo os artistas mais poderosos ainda eram humanos, ainda vulneráveis a egos feridos e energias incompatíveis. Para Letterman, a reconciliação foi um triunfo. Ele viu sua piada virar realidade e finalmente provou a si mesmo e aos telespectadores que podia sentar com Oprah sem explodir. Para Oprah, foi mais uma demonstração de sua capacidade de dominar qualquer palco, mesmo um que antes parecia hostil. Os fãs, por sua vez, tomaram partido. Alguns achavam as piadas de longa data de Letterman hilárias, uma aula magna de autodepreciação. Outros sentiam que beiravam a obsessão até a mesquinhez. Mas no fim, a saga de Oprah tornou-se uma das histórias mais duradouras da história do Late Night. Então, o que esses 5 nomes somam? Anfitriões rivais, convidados rebeldes, amizades fraturadas, parcerias tensas e uma rainha que recusou seu palco. Juntos, eles pintam um quadro de um homem cujo maior dom, o de provocar tensão, era também sua maior maldição. Vamos dar um passo atrás e ver como tudo se encaixa. Quando você alinha os 5 maiores confrontos na carreira de David Letterman, Jay Leno, Madonna, Howard Stern, Paul Shaffer e Oprah, você vê um padrão emergir. Não era sobre escândalo ou traição no sentido de tabloide. Era sobre controle. Letterman prosperava quando tinha vantagem, quando podia conduzir a conversa, entregar a piada e dominar o palco. Mas com cada uma dessas figuras, o controle escapava-lhe. Com Leno, era o trono do programa The Tonight Show. Com Madonna, era o caos da sua recusa em seguir as regras. Com Stern, um amigo virou a rebelião contra ele. Com Shaffer, o ressentimento discreto de uma parceria que pedia hierarquia. E com Oprah, foi o único convidado que se recusou a colaborar e nunca mais voltou. Juntos, esses confrontos revelam tanto o brilho quanto a fragilidade do estilo de Letterman. Ele construiu a carreira no desconforto, mas às vezes este virava a fratura. Ele queria a autenticidade, mas ela podia ferir. Ele buscava a lealdade, mas ela era testada. Hoje, nas suas entrevistas da Netflix, você pode ver um Letterman diferente. A barba, o ritmo mais lento, as perguntas mais gentis. É como se as guerras da noite o tivessem ensinado a ouvir, a deixar o palco para os outros, sobre o custo de sempre precisar vencer. Mas o legado permanece. Pergunte a qualquer fã de Letterman, e eles mencionarão as rivalidades tão rápido quanto as listas Top 10. Porque no fim, as batalhas o definiram tanto quanto as risadas. Então, o que você acha? Essas rivalidades eram inevitáveis? Choques de ego e estilo que ninguém poderia ter evitado? Ou a sagacidade afiada de Letterman afastou as pessoas mais do que ele percebeu? Deixem seus comentários aqui embaixo. Vocês apoiaram Dave ou os colegas que reagiram? E não se esqueçam, curtam, se inscrevam e compartilhem este vídeo com outros fãs de Late Night que ainda se lembram das guerras dos anos 90. E se estiverem prontos para mais drama de bastidores, confiram nossa próxima análise aprofundada sobre as rivalidades que moldaram a própria televisão noturna. Até lá, continue a observar e a questionar os bastidores.